Já parou para pensar como certas pessoas parecem ter o controle absoluto sobre tudo e sobre todos ao seu redor? Enquanto você, bem, você se sente como uma folha seca, levada pelo vento, sempre reagindo, sempre à mercê das decisões dos outros. Sem poder de verdade, Maquiavel, o velho Maquiavel, descobriu o porquê disso. E pode acreditar, a resposta vai te deixar desconfortável. Porque não se engane, não é queda do céu, não é um jeitinho especial. Não é ser bonzinho e esperar que o santo te ajude. É sobre algo muito mais brutal do que a maioria das pessoas está disposta a encarar. Em 1513, Maquiavel, isolado em sua propriedade, ali, nos arredores do rio, ele tinha perdido tudo: poder, prestígio, respeito. Foi torturado, humilhado, politicamente destruído. E foi justamente nesse momento de imotência total que ele vislumbrou a verdade mais devastadora sobre o poder que a humanidade já registrou. Ele não escreveu o livro para te dar um chega para lá. Ele escreveu para revelar como o poder realmente funciona. Quando a gente tira toda a romantização, toda a cortina de fumaça, toda a mentira confortável que a sociedade te empurra goela abaixo. E o que ele descobriu detonou 500 anos de autoajuda barata, antes mesmo dela existir. Porque a real é essa: desde criancinha, te treinaram para mendigar aprovação, para esperar a sua vez na fila, para ser justo e esperar que os outros joguem limpo com você, para acreditar que o mundo sempre premia os bons e pune os maus. Maquiavel, esse cara olhou para a história da humanidade e enxergou algo bem diferente. Ele viu que quem domina nem sempre é o mais talentoso, nem o mais justo, nem aquele que pede por favor. São aqueles que entenderam 3 verdades brutais sobre a alma humana e usaram essas verdades sem receio, sem culpa, sem pedir licença. A primeira verdade vai de encontro a tudo que te ensinaram sobre poder. Maquiavel sacou que as pessoas não são controladas por argumentos lógicos, não se movem por discursos bonitos. Elas são domadas por 2 forças primordiais, o medo e o amor. E entre as duas, o medo é infinitamente mais confiável. Não é cinismo, é realismo puro e cru. Pensa comigo, quando você age por amor ou admiração a alguém, você age quando quer, quando te convém, quando te beneficia de alguma forma. Mas quando você age com medo das consequências, você age sempre, de forma consistente, previsível. Os chefões que Maquiavel estudou sabiam disso. O Coronel X não conquistou aquele estado fazendo discursos inspiradores sobre união. Ele mostrou as consequências brutais para a traição e as recompensas gordas para a lealdade. E a galera obedeceu. Quer saber como o Coronel X fez isso na prática? Presta atenção, porque os detalhes são cruciais. Quando ele botou as garras em tal estado, a região era um caos. Os donos do pedaço se engalfinhavam entre si. A população era assaltada à luz do dia. Não tinha lei, só a força bruta valendo. O Coronel X nomeou um capanga, um sujeito implaçável, sem dó nem piedade, e deu uma ordem simples: bota ordem nessa zona, use o que for preciso. O capanga fez o que mandaram. Punia os crimes com violência extrema, enforcava ladrões em praça pública, torturava os traíras. Em 6 meses, aquele estado estava nos trinques. As estradas eram seguras, o comércio bombando, as pessoas dormindo em paz. Mas aqui está a parte que a maioria não entende. Maquiavel descreve o que o Coronel X fez depois. Ele percebeu que o povo estava começando a odiar o governo por causa da brutalidade do capanga.
O medo estava virando revolta, e revolta, mais cedo ou mais tarde, vira rebelião. Aí o Coronel X fez uma jogada calculada e brutal. Mandou executar o capanga em praça pública. Partiu o cara no meio e deixou o corpo exposto lá. Para o povão, o recado era claro. A violência extrema foi punida. O Coronel X era justo. O verdadeiro tirano era o capanga. Para os mais espertos, a mensagem era outra. O Coronel X usou o capanga para fazer o serviço sujo e depois o sacrificou para se manter no poder. Isso te dá nojo? Talvez devesse. Mas Maquiavel te obriga a encarar uma pergunta incômoda. Qual governante causou menos sofrimento no final das contas? Aquele que deixa o caos correr solto para manter as mãos limpas? Ou aquele que usa a violência com precisão para estabelecer uma ordem duradoura? A resposta não é nada agradável, mas é a real. Não porque ele era malvado, mas porque ele entendia algo fundamental sobre controle. Poder de verdade não vem de fazer as pessoas gostarem de você. Vem de fazer as pessoas entenderem. Existe um preço claro para quem cruza o seu caminho e um benefício óbvio para quem joga no seu time. Isso te irrita? Deveria, porque você provavelmente gasta a vida inteira tentando ser amado, admirado, respeitado, e enquanto isso, pessoas que você nem imagina estão controlando tudo ao seu redor, através de consequências bem estabelecidas. Elas não são mais espertas que você. Elas só entenderam o jogo, que você nem percebeu que estava jogando. Mas essa é só a primeira verdade. A segunda é ainda mais pesada. Maquiavel percebeu algo que a maioria das pessoas finge que não vê. A natureza humana é estável, previsível, imutável ao longo dos séculos. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, fogem dos perigos, são ávidos por grana. Essas palavras ele escreveu há mais de 500 anos. Olha em volta. Mudou alguma coisa? As pessoas ainda traem quando acham que vão se dar bem. Ainda mentem quando acham que não vão ser pegas. Ainda abandonam os princípios quando a pressão aumenta. E aqui está a parte que ninguém quer admitir. Nem você. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque você é humano. E humanos respondem a incentivos, consequências e ao contexto. Sempre foi assim. E sempre será. Só que a maioria das pessoas vive como se a natureza humana fosse maleável. Como se as pessoas fossem agir de forma justa. Só porque é o certo. Como se a lealdade fosse eterna e as promessas inquebráveis. Maquiavel te pergunta, quantas vezes você precisa ser apunhalado pelas costas antes de entender que confiar cegamente não é virtude, é ingenuidade? Quem tem poder de verdade não confia na bondade humana, cria sistemas onde a lealdade é mais vantajosa que a traição, onde cooperar traz mais resultados que sabotar, onde o comportamento que beneficia o líder também beneficia quem o segue. Não é manipulação, é design estratégico, baseado na observação realista da natureza humana. Isso te leva para a terceira verdade, a mais devastadora de todas. Os fins justificam os meios. Mas calma, antes de você se indignar, entenda o que Maquiavel estava realmente dizendo. Ele não estava defendendo a crueldade gratuita. Ele não estava dizendo que vale tudo, desde que você atinja seus objetivos. Ele estava fazendo uma observação muito mais sutil e muito mais brutal sobre como o mundo julga o poder. Quando você fracassa, cada método que você usou será julgado como errado. Já se pegou pensando por que algumas pessoas parecem ter o controle da situação, como se fossem os maestros de uma orquestra, enquanto você se sente como uma folha ao vento, sempre reagindo, sempre à mercê das decisões alheias, sem nenhum poder real? Maquiavel desvendou esse mistério, e a resposta, prepare-se,
porque ela vai te incomodar profundamente. Não se iluda, não é mandinga, não é queda do céu, não é dom, não é sobre ser ingênuo e esperar que o santo ajude. É sobre algo muito mais brutal do que a maioria das pessoas está disposta a encarar de frente. Em cada parte desta série, vamos desconstruir a visão romantizada que temos do poder, revelando as engrenagens obscuras que realmente movem o mundo. Quando você tem sucesso, cada método que você usou será justificado como necessário. Coronel X ordenou assassinatos brutais para unificar um estado com histórico de violência e corrupção. Foi chamado de tirano, mas quando a região alcançou paz e prosperidade sob seu governo, as mesmas pessoas que o condenavam começaram a justificar suas ações como necessárias. Maquiavel viu esse padrão se repetir centenas de vezes ao longo da história e percebeu algo que ninguém queria admitir. A moralidade das suas ações não é julgada pela intenção, é julgada pelo resultado. Se você hesita em tomar uma decisão difícil e sua hesitação leva ao caos, você será julgado como fraco. Se você toma uma decisão brutal, mas ela estabelece ordem, você será julgado como forte. O mundo não recompensa suas boas intenções, recompensa seus resultados. E aqui está onde a maioria das pessoas se perde. Elas confundem poder com crueldade. Acham que Maquiavel estava ensinando tirania. Ele estava ensinando o oposto, verdadeiro poder. Maquiavel argumenta: vem de saber exatamente quando ser misericordioso e quando ser brutal, de entender que crueldade excessiva gera rebelião, mas misericórdia excessiva gera desrespeito. O líder maquiavélico não é um sádico que gosta de causar sofrimento. É um estrategista que entende que pequenas crueldades bem aplicadas previnem grandes crueldades futuras. Um exemplo brutal: um governante que permite pequenas injustiças para evitar conflito está sendo aparentemente bondoso. Mas essas pequenas injustiças se acumulam. O ressentimento cresce e, eventualmente, explode em violência massiva que causa muito mais sofrimento que se ele tivesse sido brutal desde o início ao estabelecer ordem. Maquiavel viu isso acontecer repetidamente. Líderes fracos que queriam ser amados permitiam o caos crescer até que era tarde demais. E então, a violência necessária para restabelecer ordem era 10 vezes pior que se eles tivessem agido decisivamente desde o começo. Então, quando Maquiavel diz que o fim justifica os meios, ele está dizendo algo muito específico. Se seu objetivo é genuinamente estabelecer ordem, justiça e prosperidade para muitos, então ações que parecem brutais no momento podem ser justificadas pelo bem que produzem a longo prazo. Mas se seu objetivo é simplesmente acumular poder para si mesmo, sem benefício para ninguém mais, então nenhum método se justifica. Você é apenas um tirano. A diferença está no objetivo final e na sua capacidade de alcançá-lo. Agora pare, porque essas 3 verdades não são sobre governar nações, são sobre governar sua própria vida. Quantas vezes você esperou que as pessoas te tratassem bem só porque você as trata bem e ficou confuso quando elas não retribuíram? Quantas vezes você confiou cegamente e foi traído, e ainda assim continuou confiando da mesma forma? Quantas vezes você hesitou em tomar uma decisão difícil porque queria ser visto como uma pessoa boa? E essa hesitação criou um problema muito maior. Você está vivendo como se o mundo funcionasse de acordo com suas ilusões. E enquanto isso, pessoas ao teu redor estão vivendo de acordo com as regras reais. Elas estabelecem consequências claras.
Elas entendem que as pessoas respondem a incentivos. Elas tomam decisões brutais quando necessário e dormem tranquilas porque sabem que o resultado justifica a ação. E você? Você está paralisado entre querer poder e querer ser amado, entre querer controle e querer aprovação, entre querer resultados e querer manter sua autoimagem de pessoa boa. Maquiavel te diria algo muito simples. Essa contradição está te destruindo. Porque aqui está a verdade final que ele descobriu no exílio: poder. Não é sobre ser amado ou temido. É sobre ter a capacidade de agir quando necessário, sem ser paralisado por ilusões sobre como o mundo deveria funcionar. É sobre observar a natureza humana como ela realmente é, não como você gostaria que fosse. É sobre criar sistemas onde as pessoas agem de acordo com seus interesses e esses interesses se alinham com os seus. É sobre tomar decisões baseadas em resultados, não em como essas decisões vão fazer você se sentir sobre si mesmo. E isso não te transforma em um monstro. Te transforma em alguém que vive na realidade. Pensa em todas as áreas da tua vida onde você se sente impotente agora mesmo. No trabalho, nos relacionamentos, nas finanças, na família. Em quantas dessas áreas você está operando de acordo com ilusões, esperando que as pessoas sejam diferentes do que são, esperando que bondade seja suficiente, esperando que o santo ajude suas boas intenções? E em quantas dessas áreas, pessoas ao teu redor têm mais poder simplesmente porque elas pararam de esperar, porque elas estabeleceram consequências, porque elas observaram comportamento em vez de acreditar em promessas, porque elas agiram decisivamente em vez de hesitar por medo de julgamento? A diferença entre você e elas não é inteligência, não é mandinga, não é dom. É que elas entenderam o que Maquiavel estava tentando te ensinar há 500 anos. O mundo não funciona de acordo com o que deveria ser justo. Funciona de acordo com incentivos, consequências e natureza humana. E enquanto você não aceitar isso, você vai continuar se sentindo impotente. Mas tem uma reviravolta aqui que a maioria das pessoas perde completamente. Maquiavel não estava te ensinando a ser cruel. Ele estava te ensinando a ser livre. Porque quando você entende como o poder realmente funciona, você para de ser vítima dele. Você para de ser manipulado por pessoas que usam sua necessidade de aprovação contra você. Você para de ser controlado por aqueles que exploram suas ilusões sobre justiça e bondade. Você se torna capaz de ver o jogo, e quando você vê o jogo, você pode escolher como jogar. Isso não significa que você precisa se tornar um tirano. Significa que você pode usar os mesmos princípios para criar poder pessoal genuíno. Poder sobre suas próprias decisões, sobre seu próprio tempo, sobre sua própria vida. Vou te dar exemplos práticos de como isso funciona agora mesmo. Hoje, na sua vida, no trabalho, você provavelmente tenta ser promovido, sendo extremamente competente. E esperando que alguém note, abordagem maquiavélica, torne sua competência impossível de ignorar, criando consequências claras. Quando você resolve um problema crítico, documente o impacto. Quando você gera resultados, conecte esses resultados diretamente a métricas que seu chefe se importa. Não espere reconhecimento. Crie situações onde te ignorar tem um custo. Exemplo concreto. Você resolveu um problema que estava causando perda de clientes. A maioria das pessoas diria: fiz um bom trabalho. Espero que notem. Abordagem maquiavélica. Você documenta exatamente quantos clientes foram retidos, quanto dinheiro isso representou, e apresenta isso como parte de sua avaliação trimestral.
não como pedido de reconhecimento, como fato. Agora, o seu chefe vai ter que se explicar. Vai ter que explicar por que alguém que salvou X reais não merece uma promoção. Você transformou a ignorância de passiva para ativa. E pouquíssimas pessoas têm coragem de ignorar ativamente algo que está documentado. Nos relacionamentos, você provavelmente dá o seu sangue, esperando que a pessoa retribua por amor. Abordagem maquiavélica. Estabeleça a reciprocidade como padrão. Desde o início, não através de manipulação, mas através da consistência. Você trata bem quem te trata bem. Você se afasta de quem te desrespeita. As pessoas aprendem rapidamente que existe um padrão claro, e você o mantém. Sem drama, sem raiva, sem exceções. Exemplo concreto. Alguém cancela um encontro contigo no último minuto, sem uma justificativa que preste. A maioria das pessoas diz que entende e marca de novo. Abordagem maquiavélica. Você não briga, não reclama, não cria drama. Simplesmente, você fica menos disponível na próxima vez que a pessoa quiser combinar alguma coisa, sem explicação, sem passivo-agressividade. Você apenas demonstra, através do seu comportamento, que existem consequências para o desrespeito. A pessoa aprende rapidamente. Desrespeitar tem um custo e ela se ajusta ou se afasta. Em ambos os casos, você ganhou informação valiosa. Nas finanças, você provavelmente espera que trabalhar duro seja suficiente para prosperar. Abordagem maquiavélica. Entenda que dinheiro é um sistema de incentivos. Você ganha dinheiro resolvendo problemas que as pessoas estão dispostas a pagar para resolver. Não problemas que você acha importantes, problemas que o mercado valoriza. Então, você para de lutar contra o sistema e começa a trabalhar dentro dele, estrategicamente. Exemplo concreto. Você é designer e acha que deveria ganhar mais, porque seus designs são artisticamente superiores. Abordagem maquiavélica. Você observa que os clientes pagam mais por designs que comprovadamente aumentam a conversão. Então, você para de vender arte e começa a vender resultados. Você apresenta seus designs com dados. Este design aumentou as vendas em 23%. Este outro reduziu a taxa de abandono em 31%. Agora, você não está pedindo para ser pago pelo seu talento. Está documentando quanto dinheiro você gera. E o mercado responde, previsível e generosamente. Na família, você provavelmente tenta manter a paz, evitando conflitos. Abordagem maquiavélica. Estabeleça limites claros, com consequências claras, não através de agressividade, mas através da consistência. As pessoas te respeitam, não porque você é legal, mas porque você é previsível. Elas sabem exatamente onde está a linha e sabem que você a mantém. Exemplo concreto. Um parente sempre faz comentários desrespeitosos sobre suas escolhas de vida durante as reuniões familiares. A maioria das pessoas engole. Para evitar conflito, abordagem maquiavélica. Da primeira vez, você educadamente muda de assunto. Da segunda vez, você calmamente diz, prefiro não discutir isso. Da terceira vez, você simplesmente levanta e sai da sala. Sem raiva, sem explicação, sem drama. Você estabeleceu um padrão claro. Desrespeito tem consequência imediata e previsível. A pessoa aprende, ou você para de comparecer quando ela está presente. Em ambos os casos, você recuperou o controle sobre sua própria experiência. Vê o padrão? Em todas essas situações, a abordagem maquiavélica não é sobre ser mau. É sobre parar de operar de acordo com como você gostaria que o mundo funcionasse.
e começar a operar de acordo com como ele realmente funciona. É sobre observar comportamento, não acreditar em palavras. É sobre criar incentivos, não esperar bondade natural. É sobre agir decisivamente, não hesitar por medo de julgamento. E aqui está a parte que vai mudar tudo. Se você realmente entender, as pessoas vão te julgar de qualquer forma. Se você é fraco e permite que te desrespeitem, vão te julgar como incapaz. Se você é forte e estabelece limites, vão te julgar como difícil. Se você hesita, vão te julgar como indeciso. Se você age, vão te julgar como impulsivo. Não existe versão de você que escapa do julgamento. Então, qual é o sentido de viver paralisado tentando evitá-lo? Maquiavel te diz algo libertador. Já que você será julgado de qualquer forma, seja julgado por resultados, não por intenções. Seja julgado por ter controle sobre sua vida, não por ser uma vítima agradável, porque no final, as pessoas não te respeitam por você ser bonzinho. Te respeitam por você ter poder sobre suas próprias decisões, por você não ser manipulável, por você ter padrões claros e mantê-los, e isso, ironicamente, te torna mais confiável que alguém que muda de acordo com a pressão social. Agora, deixa eu te contar algo que talvez seja a revelação mais importante deste vídeo inteiro. Você acabou de absorver princípios maquiavélicos que coaches cobram milhares de reais para ensinar, mas diluídos e romantizados até perderem o poder. Você acabou de ver a versão brutal, sem filtros, sem ilusões. A maioria dos canais nunca teria coragem de apresentar Maquiavel assim, porque é mais fácil vender motivação açucarada. Que verdade brutal! É mais confortável dizer que você só precisa ser você mesmo e o universo vai conspirar a seu favor. Santo ajude! Mas esse canal existe para fazer o oposto, para mostrar como o poder real funciona, para revelar verdades que incomodam, mas libertam. E produzir esse tipo de conteúdo vai contra tudo que o algoritmo quer. Vídeos que te fazem sentir bem performam melhor que vídeos que te fazem pensar. Ilusões vendem mais que realidade. É a pura verdade. Mas se tem valor para você entender como o mundo realmente funciona, tem uma forma muito direta de você apoiar isso. Os Super Thanks ali embaixo. Não é só um apoio financeiro. É você dizendo, quero mais verdades brutais, não mais ilusões confortáveis. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando conteúdo que a maioria dos canais nunca teria coragem de produzir. Conteúdo que respeita sua inteligência o suficiente para te mostrar a realidade sem filtros. Você não é só um espectador. Você é alguém que escolhe entender o jogo, em vez de ser jogado por ele. Alguém que busca poder real, não validação barata. Faça parte de quem financia verdade sem censura sobre como o mundo realmente funciona. Porque quanto mais pessoas entendem esses princípios, mais difícil fica para aqueles que usam a ignorância alheia como arma. Agora vem a parte final, a transformação. Porque entender tudo isso intelectualmente não muda nada. Se você não aplicar, e aplicar parece impossível, quando você foi condicionado a vida inteira para buscar aprovação, então, vou te dar o método exato que Maquiavel usaria se estivesse vivo hoje, para transformar impotência em poder estratégico. Primeiro passo. Para de consumir conteúdo que te vende ilusões sobre como você deveria ser tratado e começa a observar como as pessoas realmente se comportam, silenciosamente, sem julgamento, apenas observe. Quem no teu trabalho tem poder real?
e como eles o mantêm, não como você acha que deveriam ter conquistado. Como é que a gente realmente consegue virar o jogo? Quem nos seus relacionamentos manda a real e bota limites de verdade? Não é fazendo drama, não. É com constância e consequências claras. Quem nas suas finanças está nadando em dinheiro não é quem rala mais. É quem resolve boletos que o mercado valoriza. Só observa, sem cair na ilusão, sem julgar ninguém. Observa o que o pessoal faz e o resultado que isso traz. Segundo passo, escolhe uma área da sua vida que está te dando mais dor de cabeça agora. Só uma, tá? Não pira tentando mudar o mundo de uma vez. Terceiro passo, descobre qual nóia está te travando nessa área. Que ideia furada de como as coisas deveriam funcionar está te impedindo de agir como elas realmente funcionam. Acha que só trabalhar que nem um burro de carga vai resolver? Acredita que ser bonzinho vai fazer o pessoal te tratar com respeito? Tá achando que evitar a briga vai manter a galera unida? Descobre a nóia. Quarto passo, bota uma consequência clara e simples, baseada no que a pessoa fez, não no que ela queria fazer. No trabalho, anota tudo que você fez e apresenta todo mês. Se em 6 meses ninguém te der moral, pula fora e procura outro lugar. No romance, joga limpo. Se te tratam bem, retribui. Se fazem sacanagem, cai fora. Sem dar satisfação, sem showzinho, sem abrir exceção. Na grana, vê um problema que o pessoal paga para resolver e aprende a resolver esse problema. Consequência clara, baseada em atitude, sem mimimi. Quinto passo, e esse é o mais importante. Mantenha a linha por 90 dias, sem falhar. Não fica explicando para ninguém o que você está fazendo. Não fica mendigando tapinha nas costas. Não espera que ninguém te aprove. Só faz o que você combinou de fazer. E fica de olho no que acontece. Você vai ver uma parada doida. A galera à sua volta vai se ligar na sua. Não porque você convenceu ninguém. Não porque você motivou a galera. Mas porque você virou previsível. Acharam um padrão e viram que você não abre mão. Uns vão te respeitar mais. Uns vão te provocar para ver se você aguenta a pressão. Uns vão te dar um chega pra lá porque não querem lidar com gente que se valoriza. E cada reação dessa vai te mostrar quem realmente merece um lugar na sua vida. Porque a real é essa, e Maquiavel já sacou isso faz tempo. Poder de verdade não é mandar nos outros. É não deixar que os outros mandem em você. É ter a manha de fazer o que tem que ser feito sem precisar de licença, de aplauso, de nada. É encarar a realidade como ela é, em vez de ficar esperando que ela mude para te agradar. E quando você faz isso, a mágica acontece. Você para de se sentir um Zé Ninguém. Não é porque você virou o dono da cocada preta. É porque você assumiu o comando da única coisa que importa. Suas atitudes, suas escolhas, a forma como você encara o mundo. Maquiavel já cantava essa bola há 500 anos. E a parada continua valendo hoje. Ninguém te dá poder de bandeja. Você tem que ir lá e tomar, não na base da porrada, não passando a perna em ninguém, mas entendendo como a banda toca e agindo de acordo com a realidade, em vez de ficar sonhando com um mundo cor-de-rosa. Agora, vou te fazer uma pergunta direta e quero que você responda nos comentários. Maquiavel estava certo quando disse que poder não se pede, se toma. Ou se ainda acha que ser bozinho e esperar a sua vez é uma boa jogada? Não tem resposta certa. Mas o que você responder vai mostrar se você está pronto para deixar de ser marionete e virar jogador. Comenta poder se você está de saco cheio de se sentir na mão dos outros. Ou comenta vítima se você prefere continuar acreditando que o mundo tem que ser justo. Bora ver quem aí tem a coragem de assumir que quer virar o jogo. Porque a arte de ter poder absoluto não é sobre pisar nos outros.
É sobre não deixar que os outros te pisem. E essa é a única revolução que vale a pena.